Tenho certeza que a maioria das pessoas que você conhece são pessoas que vivem estressadas, ansiosas, planejando o futuro e revivendo um passado que já não tem mais como acessar. Às vezes você mesmo é uma pessoa que lida muito com essas coisas e acontece que isso é um padrão que a nossa mente cria. Na verdade, quanto mais a gente repete isso, mais isso vai virando algo normal para nossa mente. Então é como se a gente ficasse preso nesse processo de planeja alguma coisa para o futuro, retorna para o passado, né? Tenta, devia ter falado aquilo com tal pessoa, e a gente fica nesse padrão eterno, né? Dia, noite, e isso não passa, e isso vai gerando cada vez mais ansiedade, ruminação, tristeza, a gente vai ficando cada vez mais para baixo. É um padrão que claramente é destrutivo para a nossa mente. A questão central é que isso mostra para a gente que o nosso cérebro pode ser conduzido, pode ser treinado, ou seja, a gente pode treinar para ficar nesse padrão de reclamação, de ansiedade, de tristeza, como a gente pode também treinar para poder ficar num padrão de movimento, de presença, de estabilidade. E isso tudo são coisas que são faladas há milhares de anos nas tradições contemplativas, por exemplo, como também hoje em dia é falado dentro da neurociência. Esse estudo hoje mostra para a gente exatamente o título, né, desse nosso vídeo aqui. O que acontece com o seu cérebro se você fizer uma prática, que é uma prática considerada central dentro dessas tradições contemplativas antigas, como o budismo, o yoga, né? O que acontece se você realizar a meditação, que é essa prática central, durante um período? O que acontece com o seu cérebro se você meditar por 8 semanas? Bem, tem uma pesquisa muito famosa em Harvard, foi feita lá por 2011, mais ou menos, em que eles tentaram responder essa pergunta. Eles tentaram entender, olha, o que acontece com o nosso cérebro no momento em que a gente está meditando, né? Quando a gente medita durante um período. A gente, hoje em dia, tem uma série de estudos que foram feitos com monges, por exemplo, que são pessoas que praticam há anos, vivem em mosteiro, uma vida totalmente diferente da nossa. Agora, o que acontece com pessoas normais, né, que trabalham, que têm vida e elas utilizam a meditação no dia a dia delas, né, durante curtos períodos, de 20 minutos, meia hora, né, quando o dia começa, quando o dia está acabando. E essa pesquisa ela foi bem bacana, né, porque basicamente eles separaram alguns grupos de pessoas. Né, um grupo de pessoa tinha que realizar um estudo sobre saúde mental. Um outro grupo de pessoas tinha que fazer uma meditação chamada Metta Bhavana, que é a meditação da compaixão, e é uma meditação budista, né, de origem budista. E esse terceiro grupo, que é o grupo que é mais interessante aqui pra gente, que é uma técnica que eu uso muito, que era um grupo que praticava o mindfulness, né? Então, esse grupo que praticava o mindfulness, eles na verdade, todos esses praticantes eles eram submetidos a imagens, a cenas que fariam com que o cérebro deles ativasse em determinadas regiões ali, né, gatilhos que poderiam fazer com que eles entrassem em um estado de alerta maior e tudo mais, tivessem reações, né? Pelo menos as imagens do cérebro mostrariam isso para os pesquisadores. E é exatamente o que eles faziam. Eles é, faziam com que eles pudessem ter as imagens do cérebro desses praticantes antes da meditação e depois da prática da meditação também. Ao todo, esse estudo foi conduzido durante 8 semanas, né, que dá 2 meses. E durante esse período eles foram colocando os praticantes para passar, né, por meditações de 20 a 30 minutos e depois desse período eles repetiram a mesma situação, mostraram imagens para eles, né, ainda fazendo imagens do cérebro para poder ver como que o cérebro responderia após a meditação. Né? E aí foi quando eles chegaram a essa conclusão bacana, né? Que depois de 8 semanas eles mostraram que diversas regiões do cérebro, depois desse período de meditação, né, desse curto período de 8 semanas, o cérebro ele conseguia ter uma diminuição de uma região muito específica chamada amígdala, né, a amígdala cerebral. Essa região ela é muito responsável pelo estado de alerta, né, pelos gatilhos. Para a gente, uma pessoa que normalmente a gente fala que é uma pessoa que está com essa região muito ativa, é uma pessoa que qualquer coisa leva ela para um estado, né, de muita ansiedade, de muito estresse. E outras regiões também no cérebro, como o hipocampo, o córtex pré-frontal, essas regiões elas foram afetadas positivamente, né? Regiões estão relacionadas ali à regulação emocional, ao pensamento, à clareza. Tudo isso aí foram efeitos positivos que a meditação trouxe. Resumidamente, as imagens, a pessoa reagia de uma forma quando a imagem negativa era mostrada, negativa assim, né? A imagem ali que traria algum gatilho,
Quando aquela imagem era mostrada para ela antes da meditação, o cérebro reagia de uma maneira. Depois da meditação, o cérebro reagia com muito mais tranquilidade, né? Vamos dizer assim. Então é como se a pessoa ela tivesse mais estabilidade para poder lidar com aquilo que está acontecendo fora dela. The idea behind mindfulness-based cognitive therapy is that by training people in mindfulness meditation, we increase their capacity for interoception and for being able to listen to their body, so to speak, and to drop in the body. And that will actually help them disengage from this cognitive rumination with negative thoughts about the self. Então, literalmente, quando você medita, o seu cérebro ele muda, né? Você não está ali simplesmente acalmando a mente, né? Uma coisa meio superficial, meio, vamos dizer assim, parece ser um pouco intangível, né? Uma coisa que a gente, metafísica, minha mente está mais calma. Parece que é uma coisa distante da gente, mas na verdade o que está acontecendo é literalmente o seu cérebro ele está sendo afetado e com isso você está conseguindo trazer ali, modular, né, o seu cérebro para você poder sair daquele estado que você estava antes. Lembra que eu falei aqui no começo que a gente pode conduzir, né, educar o nosso cérebro para ficar nesse estado de alerta, nesse estado constante de ansiedade, de medo, de reclamação, como a gente pode educar ele para o caminho contrário. E essa aqui, né, esse estudo, né, não só esse, como vários outros, mas eu trouxe esse em específico aqui para a gente conversar nesse vídeo, ele mostrou que esse é um caminho central, meditar, né? Ou seja, você ter esse tempo em silêncio com você, trazendo somente o momento presente, faz com que você possa educar o seu cérebro para o caminho contrário, para estar presente, para poder talvez reclamar menos, sair um pouco desse estado, né? Que no yoga a gente chama de vrittis, né? Esses movimentos da mente, e conseguir aterrissar um pouco mais no momento presente, diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse, diminuindo a ruminação mental. E o mais importante, né? Como que a gente faz para tornar essas informações que eu acabei de trazer para a gente, essas mudanças que acontecem no nosso cérebro, para a nossa vida real, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que, primeiro, criar esse compromisso de querer mudar internamente, né? E segundo, botar em prática, né? Ter constância, disciplina. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo é adulto, ninguém precisa... a gente precisa de mais um discurso motivacional para isso, né? Então, o que eu indico para vocês, aqui no card e na descrição do vídeo, se você quiser, tem uma aula gratuita aqui no YouTube mesmo, um vídeo, onde eu ensino você a dar os primeiros passos da meditação Mindfulness. Eu guio você durante 5 minutos por uma meditação Mindfulness. É um primeiro passo e você pode repetir comigo, ouvindo o vídeo algumas vezes. Caso você queira, você se sentir apto, você pode começar a fazer sozinho. E relembrando que o estudo, o pessoal fazia entre 20 a 30 minutos de meditação. É óbvio que você pode começar com 5, quando você começar a se sentir bem, se sentir mais estável, encontrar a postura adequada para a meditação, você pode aumentar para 10, 15, até você chegar nesses 20 minutos. E assim, eu asseguro, como um praticante de meditação já há bastante tempo, que depois de um tempo você não consegue mais ficar sem. Você consegue entrar em um estado em que sua mente encontra essa presença, encontra essa estabilidade, que ficar sem a meditação te leva para um caminho que você não quer mais viver. Você percebe que não faz mais sentido viver aquilo daquela forma, quando você pode ter uma mente mais presente, mais tranquila, né, fazendo uma prática tão simples quanto a meditação. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E não deixem de acessar esse outro vídeo aqui da meditação Mindfulness guiada para vocês conhecerem e começarem a praticar. Se já forem praticantes, é uma forma de retornar, né, de continuar ali. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.